Às 09h15, ele foi demitido. Às 09h17, ele decidiu derrubar a empresa inteira. Às 09h15 daquela terça-feira chuvosa, Samuel perdeu o emprego de 15 anos. Às 09h17, enquanto recolhia suas canetas com a mesma calma irritante de sempre, ele ouviu a frase que selaria o destino de todos naquela sala. Finalmente, sussurrou Ricardo, o diretor de projetos, olhando para seu relógio de ouro. Tiramos o obstáculo do caminho. Amanhã de manhã, o concreto barato cobre tudo e ninguém nunca vai saber. Eles achavam que Samuel estava apenas derrotado. Eles não sabiam que, em menos de 24 horas, aquela decisão mataria 300 pessoas se a obra não fosse parada. E, principalmente, eles não sabiam que Samuel não estava em silêncio por medo. Ele estava esperando. Porque enquanto eles riam, um sistema automático estava terminando de salvar a única coisa capaz de destruir a vida de cada executivo naquela mesa. Eles acharam que tinham se livrado dele. Mal sabiam que tinham acabado de acionar a própria sentença. Cena 02. O inimigo e o prazo. Samuel King não era um homem de gritos. Com quase 2 metros de altura, Perry retinha uma postura de rocha. Ele aprendeu cedo que, para um homem negro em um ambiente corporativo, levantar a voz é dar munição ao inimigo. Ele era o auditor-chefe. A última barreira entre o lucro e a tragédia. E ele era pai. Elisa, de 9 anos, dependia daquele salário. Mas naquela manhã, a escolha era brutal: o salário da filha ou a vida de 300 famílias. A reunião na sala 4 era um tribunal de execução. Ricardo, o diretor de 30 anos, tinha um tique nervoso irritante. Ele girava o relógio de ouro no pulso sempre que estava mentindo. Ele girava agora. Vamos simplificar, Samuel. O tempo está correndo, disse Ricardo, com aquele tom de desprezo educado. O aço subiu. O prazo estourou. Vamos usar a mistura econômica na fundação. A mistura econômica é areia e água, disse Samuel, a voz grave e firme. Se chover forte, o prédio colapsa. Ricardo suspirou, olhando para o relógio novamente. Você é muito dramático. O laudo da fornecedora diz que é seguro. O laudo é falso. Ricardo parou de girar o relógio. Ele se inclinou para a frente. Ou você assina a liberação hoje, ou está demitido por incompetência. E eu vou garantir que seu nome fique tão sujo no mercado que você não vai conseguir emprego nem para servir café. A sala ficou em silêncio. 12 pares de olhos encaravam Samuel. Samuel pensou em Elisa. No aluguel. Mas ele viu mentalmente o prédio pronto. Viu as crianças dormindo nos quartos do 10º andar. Viu a fundação de areia cedendo. Se ele assinasse, ele seria cúmplice de um massacre. Samuel fechou a pasta. Eu não vou assinar. Ricardo sorriu, limpando uma sujeira imaginária do terno caro. Ótimo. Você está fora. Por justa causa. Samuel levantou-se. Enquanto ele saía, as risadas começaram. Ricardo virou para o lado, girou o relógio e disse a frase sobre o concreto barato. Samuel não olhou para trás. Mas ele viu a luz vermelha minúscula no centro da mesa piscar uma última vez antes de apagar. A armadilha estava armada. Mas ele tinha um problema maior: o tempo. Cena 03. A contagem regressiva. O trajeto até o estacionamento foi sufocante. Assim que entrou no carro, o telefone tocou. Era Marta, do RH, sussurrando. Samuel, é pior do que você pensa. Eles anteciparam os caminhões. O coração de Samuel falhou uma batida. Como assim? Eles não vêm amanhã à tarde. Eles vêm amanhã às 7 horas da manhã. Ricardo quer concretar a base antes que a fiscalização acorde. O estagiário vai assinar no seu lugar. Samuel olhou para o painel do carro. 10h30, ele tinha menos de 21 horas. Uma vez que o concreto é despejado, ele seca em 4 horas. A prova física desaparece para sempre. O prédio sobe sobre uma tumba de mentiras e só vai cair quando estiver cheio de gente. Obrigado, Marta. Ele desligou.
Suas mãos apertaram o volante. Se ele fosse a polícia agora, ririam dele. Um homem negro demitido acusando uma construtora bilionária sem provas físicas. Ele sairia algemado por calúnia. Ele precisava da prova. E a prova estava digitalmente trancada na sala onde ele foi humilhado. Ele chegou em casa e tentou agir normal. Almoçou com Elisa. Pai, você está quieto, disse ela. Só pensando, filha. Pensando na ponte? Sim. Se a base for fraca, a ponte cai. Lembra? Lembro. Tem que fazer certo, mesmo que demore. Samuel olhou para a filha. Ele não podia falhar. Não com ela, e não com as 300 famílias que nem sabiam que suas vidas estavam em jogo. Cena 04. O resgate. A noite caiu como um manto de chumbo. Samuel deixou Elisa dormindo e saiu às 22 horas. Só preciso buscar uma coisa, sussurrou ele para a casa vazia. Ele dirigiu até a sede da máquina. O prédio de vidro era uma torre escura e silenciosa. Ele estacionou na rua lateral. Apagou os faróis. Samuel sabia que o sistema da sala 4 tinha uma falha. Ele fazia backup via Wi-Fi para o servidor externo durante a noite. Se ele conseguisse interceptar o sinal antes que o arquivo fosse criptografado na nuvem, ele teria a arma. Ele abriu o laptop. O suor escorria por suas costas, colando a camisa no banco. Sinal Wi-Fi, fraco. Ele conectou. O download começou. A barra de progresso se movia com uma lentidão torturante. 10%. Cada segundo parecia uma hora. Samuel olhava para os lados, esperando a polícia, esperando a segurança privada. O medo não era ser preso. O medo era ser preso antes do download terminar. Se ele falhasse, o concreto cairia às 7 horas da manhã. 45%. Um carro de Honda virou a esquina. Luzes fortes varreram a rua. Samuel deslizou para o chão do carro, abraçando o laptop contra o peito. Ele sentia o coração batendo na garganta, um tambor frenético. O carro da Honda parou ao lado dele. Samuel prendeu a respiração. Ele viu a luz da lanterna passar pelo vidro traseiro. Se o guarda batesse no vidro, acabou. O download seria interrompido. Ricardo venceria. Pessoas morreriam. A luz parou no vidro do motorista. Depois de 10 segundos eternos, o carro da Honda acelerou e foi embora. Samuel levantou-se, tremendo. Olhou para a tela. 99%. Concluído. Ele fechou o laptop com força. Ele tinha bala de prata. Agora, ele precisava atirar na frente de todo mundo. Cena 05. O palco final, 7 horas da manhã. O canteiro de obras era uma festa. Tenda branca, garçons, investidores sorridentes. E, ao fundo, o som aterrorizante dos motores. 10 caminhões betoneiras gigantescos, girando, prontos para despejar a mistura podre na terra. Ricardo estava no palco. Ele olhou para o relógio de ouro, sorrindo. Hoje, dizia Ricardo no microfone, a máquina constrói o futuro com segurança absoluta. Samuel passou pela segurança. Ele não estava na lista, mas sua postura de quem pertencia àquele lugar fez o guarda hesitar. Foi o suficiente. Ele entrou na tenda. Ricardo viu. O sorriso morreu. Segurança! Ricardo gritou, a voz falhando. Tirem aquele homem dali! Agora! 2 guardas correram na direção de Samuel. Samuel não correu. Ele caminhou até a mesa de som. O técnico, um rapaz jovem, tentou bloquear o caminho. Sai da frente, disse Samuel, com uma autoridade tão pesada que o rapaz recuou instintivamente. Samuel plugou o celular no cabo mestre. Os guardas estavam a 2 metros. Ricardo gritava histericamente no palco. Samuel apertou o play. O som explodiu nas caixas acústicas. Finalmente. Tiramos o obstáculo do caminho. A voz de Ricardo ecoou pelo canteiro de obras, mais alta que os caminhões.
Todo mundo congelou. Agora o concreto barato pode fluir. Se der problema daqui a 10 anos, o prédio cai e a gente culpa a chuva. Ricardo ficou pálido. É mentira! Ricardo gritou, desesperado, acenando para os guardas. É montagem. É inteligência artificial. Desliguem isso. É falso. Os guardas pararam, confusos. Os investidores olharam uns para os outros. Por um segundo, a dúvida pairou no ar. Será que era falso? Então, a gravação continuou. O Samuel era o único que sabia a conta. O estagiário assina qualquer coisa por R$ 5.000. O lucro é o que importa. O engenheiro Júnior, que estava ao lado de Ricardo no palco, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Aquilo foi a confirmação final. O Sr. Braga, o dono do dinheiro, levantou-se da primeira fila. Ele caminhou até a beira do palco e olhou para Ricardo com nojo. Desliguem os caminhões, disse Braga, a voz gelada. Agora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O zumbido das betoneiras parou. Ricardo tentou falar, mas Braga levantou a mão. Você está demitido, Ricardo. E a polícia está a caminho. Ricardo tentou fugir pela lateral da tenda, mas foi cercado pelos próprios operários que ele colocava em risco. Ninguém olhou para Ricardo. Todos os olhos estavam em Samuel. Samuel estava parado ao lado da mesa de som. Imóvel. Ele desconectou o celular calmamente e o guardou no bolso. Ele não sorriu. Não houve festa. Havia apenas o alívio de quem tirou um peso de 300 toneladas das costas. O Sr. Braga foi até ele. Samuel, nós não sabíamos. Eu dobro seu salário. Você assume a diretoria hoje. Samuel olhou para o homem rico. Depois olhou para a fundação vazia, salva do desastre. Eu não quero sua diretoria, Sr. Braga. O que você quer? Diga o preço. Eu quero que vocês nunca mais esqueçam, a verdade não tem preço. E ela não faz curva. Samuel virou as costas e saiu da tenda, caminhando sozinho em direção ao seu carro velho. Cena 06, a lição, 6 meses depois. A máquina estava sob intervenção federal. Ricardo estava preso. Samuel estava no parque com Elisa, num domingo de sol. Eles observavam uma ponte antiga de pedra sobre o lago. Ela é forte, pai? Perguntou Elisa. É sim, filha. Um homem que passava reconheceu Samuel. Ei, você é o cara que derrubou a construtora, né? O cara do áudio. Samuel olhou para Elisa. Não, respondeu Samuel. Eu sou o cara que impediu que a construtora derrubasse a gente. O homem assentiu e seguiu o caminho. Samuel sorriu, pela primeira vez em muito tempo. Ele aprendeu a lição mais valiosa de todas, e a ensinaria para Elisa todos os dias. Nunca confunda silêncio com fraqueza. O predador mais perigoso não é o que ruge. É o que espera a hora certa de atacar.